Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje nós vamos falar sobre as ações de educação que foram tomadas em Presidente Prudente durante a pandemia do novo coronavírus. E para nos contar mais sobre a educação na região, eu recebo a professora mestre Sônia Maria Pellegrini, que é secretária de Educação de Presidente Prudente. Secretária, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá a todos, muito obrigado pelo convite para participar deste programa e falar um pouquinho do que nós fizemos aqui no ano de 2020 na Rede Municipal de Ensino de Presidente Prudente, que tem cerca de 20 mil alunos. Secretária, a pandemia do novo coronavírus trouxe muitas mudanças e a educação também foi bastante impactada, né? As aulas passaram a ser remotas em um determinado momento, tudo isso, claro, prezando pela segurança. Então, eu gostaria que a gente começasse esse nosso bate-papo com a senhora contando como foi esse processo de transição das aulas presenciais para as aulas remotas e como isso foi ofertado aos alunos de Presidente Prudente. Pois é, iniciamos um ano muito atípico, né? Nenhum de nós sonhávamos que estaríamos na situação que estamos hoje, no mês de dezembro, com essa situação de pandemia, a gente se preparando, inclusive, para o ano que vem retornar às aulas presenciais e, de repente, a gente precisa repensar. Nós tivemos aí no mês de março as aulas, 127 horas de aula apenas, né? E a partir do dia 23 nós começamos aí a diminuir o número de crianças que frequentam a escola e a nos prepararmos juntamente com os pais para vivermos um momento que naquele momento a gente achava que seria um mês, 2 meses, mas se estendeu. Nós temos internamente uma equipe de TI. Na verdade, são 3 pessoas, né, auxiliadas por 2 estagiários, que fazem parte da educação conectada. Então, essas 3 pessoas sentaram e estudaram, encontraram uma forma de viabilizar atividades online para as crianças. Elas conseguiram fazer isso em 30 dias, né? Fizemos um projeto piloto em uma das escolas. Elas usaram o Google Classroom e nós fizemos um projeto numa escola piloto e a partir dessa escola piloto, dando o resultado, a gente foi estendendo e capacitando todas as escolas, todos os profissionais, todos os gestores, para que cada professor tivesse a sua sala de aula de forma virtual. E ao mesmo tempo fomos conversando com os pais, né? Na medida em que a gente foi convencendo o pai da importância dessa criança participar das atividades online, para que não perdesse o vínculo com a escola, porque um dos grandes motivos da desistência da escola, da evasão escolar, é perder o vínculo com a escola. Então, o primeiro grande objetivo era manter esse vínculo com a escola, e acho que nós atingimos, acho não, tenho certeza que nós atingimos isso com brilhantismo. Os professores se dedicaram muito, muito, eles se doaram assim, incrivelmente para que tudo isso desse muito certo. Cada um falou com seus alunos, seja via WhatsApp, seja via sala virtual, via o Google Meet, reuniões virtuais, aulas virtuais, vídeos. Tivemos uma capacitação específica para as atividades da educação infantil, que não são, não dá para fazer muitas impressões das atividades da educação infantil, especialmente das crianças mais novas, mas nós tivemos uma grande colaboração dos pais, que aprenderam que, para além de brincar, a criança pode aprender, que é o papel da escola, né? A escola ensina por meio da brincadeira, que é a essência da criança pequena. Então, nós tivemos aí um mês e meio, do meio para o final de abril, nós já estávamos com todas as salas virtuais abertas e cada professor na sua sala virtual, acrescido aí do professor de educação, de atendimento educacional especializado, e em agosto nós também incluímos o professor de educação integral nessas salas. Secretária, a senhora citou algumas das iniciativas, né,
para manter o vínculo entre a escola e o aluno e também para que o desenvolvimento escolar continuasse mesmo em meio a esse momento tão atípico que nós ainda estamos enfrentando. Mas a gente sabe, secretária, que algumas ferramentas necessitam de internet e que nem todas as crianças, né, nem todos os estudantes têm acesso. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o que foi feito para atender também esses alunos que não têm acesso à internet ou que não têm um celular, um computador ali disponível para utilizar em casa. Ótima pergunta, Amanda. Nós também tivemos essa preocupação, né? Porque a educação pública é uma educação para todos, não pode ficar ninguém de fora, né? Então, nós iniciamos com essas salas virtuais, os professores e os gestores tiveram o WhatsApp de todos os pais, conversaram com todos os pais e foram incentivando a participação nesta sala que pode ser pelo computador, pelo tablet, pelo notebook ou pelo celular, né? No primeiro levantamento que nós fizemos um monitoramento para saber como as crianças estavam acessando, quais eram as preferências de horário e tudo mais, nós descobrimos que a maioria dos pais que estavam acessando, porque inicialmente nós tivemos um acesso dos 97% das crianças que acessaram, 80% foi de acesso virtual no início. Então, 15% mais ou menos de crianças, desculpa, 10, 15% de crianças que a gente conseguiu perceber que não tinha nenhum instrumento. Então, aí a escola copiou, imprimiu essas atividades e os pais foram buscar essas atividades. Então, no primeiro monitoramento, o que a gente percebeu? A maioria das crianças, daqueles que acessavam, 85% deles acessaram pelo celular, que é o equipamento mais fácil, digamos assim, que está mais à mão de todos. E aí nós percebemos que a maior parte desses acessos eram no final do dia, não necessariamente na hora da aula, mas no final do dia e nos finais de semana. Depois, conversando com alguns pais, a gente concluiu que muitas vezes a família tem um celular e uma criança, ou um celular e duas crianças, e era o momento em que a mãe estava em casa com o celular, porque a mãe sai para trabalhar e leva o celular. Então, era no final do dia e nos finais de semana. Depois, com o tempo, isso foi diminuindo os acessos das salas virtuais e aumentando as atividades impressas, por vários motivos. Um deles é essa questão do pai, por exemplo, ter duas crianças e levar o celular e não estava dando conta de chegar em casa e ainda acompanhar a criança nas tarefas e no final de semana. Então, preferiu pegar as atividades impressas para que alguém pudesse, durante a semana, acompanhar o seu filho. Então, nós tivemos uma variação aí entre a presença na atividade na sala virtual e as atividades impressas, mas nós mantivemos o percentual de atendimento ficou entre 96% e 97%. Isto é um bom índice, nem todos os municípios conseguiram atingir esse índice. E olha que nós estamos falando de cerca de 20 mil alunos, né? Mas 3, 4% de crianças também é uma preocupação para a gente. Porque no caso de Presidente Prudente, significa 500, 600 crianças. E elas não poderiam estar fora de acesso às atividades que a gente estava propondo. Então, aí a gente foi pensando em outras alternativas para conseguir também atingir esse percentual de crianças. Secretária, a senhora citou essa questão, né, de que os acessos pelo celular acabam sendo mais fáceis, porque é algo que está ali na mão, mas também tem essa questão de quando o pai ou a mãe, o responsável, sai para trabalhar, ele acaba levando o aparelho. E eu queria aproveitar e pedir para a senhora contar para a gente sobre uma outra iniciativa, que é o programa de rádio para disponibilizar os conteúdos escolares. Queria que a senhora contasse para a gente dessa iniciativa inovadora que acabou aí disponibilizando para os estudantes mais uma forma de dar continuidade ao desenvolvimento escolar, mesmo que distante da sala de aula. Isto mesmo, né? A gente conseguiu perceber a gratidão, inclusive, dos pais das crianças menores,
que disseram, nossa, depois que começou as atividades, meu filho mudou o comportamento, ele está mais assentado, ele está mais organizado, porque, na verdade, muitos pais não têm os conhecimentos que a escola tem, que para a criança entrar num ritmo e se organizar, ele precisa de uma rotina, né? A rotina é uma atividade que é muito trabalhada na escola. Você não vai em uma escola de educação infantil que não esteja na parede da escola, da sala de aula, a rotina. Por quê? Porque a rotina é uma atividade que trabalha com o tempo da criança. Como a criança não tem noção do tempo, você precisa dizer para ela, olha, chegou na escola, primeiro a gente vai fazer uma roda, a gente vai conversar, depois a gente vai fazer atividade tal, depois a gente vai. Essa sequência de atividades que a gente chama de rotina é uma das primeiras atividades que trabalha na educação infantil. E isso faz com que a criança se organize no tempo escolar. Aliás, isso é um dos motivos pelos quais as crianças param de chorar na escola. Porque quando ele percebe que todos os dias chegou na escola, fez atividade A, B, C, D, E, e no final da atividade E a mãe volta para buscar na escola, ela sabe que ela não vai ser abandonada, que esse é o sentimento das crianças pequenas quando ficam na escola, né? O sentimento de que a mãe vai e que pode não voltar. Então, a rotina é uma atividade pedagógica que ajuda a organizar o tempo. Quando as mães descobriram essas orientações, porque inicialmente, enquanto não tinha salas virtuais, nós também fizemos algumas orientações para os pais no nosso site. Então, ensinamos os pais a trabalharem com a rotina, ensinamos os pais das crianças que são do atendimento educacional especializado, como é que ele pode cuidar do seu filho nesse tempo em casa, ensinamos algumas noções de higienização com relação ao Covid. Então, essa atividade do rádio, ela veio para tentar ajudar a gente a atingir esses 3% das crianças que não conseguiram nem o acesso virtual e que também não foram buscar essas atividades. Nós temos algumas crianças que não compareceram para buscar essas atividades. Então, o rádio começamos com uma programação de meia hora por dia e hoje nós estamos com uma programação de 1 hora por dia. Os pais têm elogiado muito este programa, porque por meio do programa a gente manteve o programa Bombeiro na Escola, onde o bombeiro ajuda as crianças a se prevenirem dos perigos que existem dentro de casa, porque a criança está muito em casa. A gente tem aula de educação cívica na escola, esses dois projetos são com a Polícia Militar e eles participam desse programa do rádio. Nós temos o professor de música que toca violino, ensina as músicas no programa do rádio. Nós temos contação de histórias, a gente tem uma diretora de biblioteca que cuida especialmente das nossas bibliotecas, e ela preparou, junto com uma equipe, várias contações de histórias. A gente tem a turma da educação integral, que preparou várias atividades no rádio também para a turma do Cidade Escola. E nós temos também um dia na semana que a gente chama do programa Fala Criançada. Então, é o dia que eles podem fazer perguntas, mandar respostas, fazer releituras de textos, conversar com os professores, mandar recadinhos. Então, é um dia que as crianças têm a voz, né? Então, eles têm a vez e a voz na fala, na emissora de rádio. Então, foi uma ideia que surgiu para resgatar esses 3% das crianças e que acabou atingindo boa parte das nossas crianças e dos nossos servidores também, né? Porque ali a gente tem também algumas orientações que são gerais, orientação da nutricionista, orientação sobre os cuidados nesse período de pandemia. Então, o programa foi uma inovação. Por exemplo, a gente tem crianças que têm acesso ao Inova Kids, que é o espaço de inovação da educação de Presidente Prudente, e onde eles têm aula de robótica, aula de realidade virtual. Então, a gente tem semanalmente os professores da aula de programação robótica que vai dar aula no rádio. Então, foi um sucesso total esse programa e eu acredito que ele deva continuar no próximo ano. Secretária, pelo que a senhora exemplificou aqui para gente, né, foram várias iniciativas para que as crianças continuassem perto da escola, mesmo que pelo rádio ou de forma remota. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o planejamento para adequar essas aulas virtuais às diferentes faixas etárias, né? A gente sabe que
cada faixa etária tem a sua necessidade, está num determinado grau de desenvolvimento escolar. Então, eu gostaria que a senhora contasse um pouco sobre o planejamento da secretaria para, além de disponibilizar diferentes formas para que o conteúdo chegasse até essas crianças, como esse conteúdo estivesse adequado àquela faixa etária. Ótimo, porque assim, a maior dificuldade inicialmente era dos professores que estão acostumados a dar aula presencial e nunca tiveram essa oportunidade de trabalhar remotamente. A maior dificuldade foi, nossa, como é que eu vou prender a atenção da criança? Como é que eu vou conseguir fazer com que ele participe das atividades que eu estou propondo? E aí eu costumo dizer que se na saúde os heróis são os médicos, as enfermeiras, as pessoas que estão aí à frente do combate do Covid, na educação os heróis foram os professores, né? Eles, certamente nós temos uma equipe de supervisores e coordenadores pedagógicos aqui na SEDUC que fizeram várias orientações. Nas próprias escolas a gente tem um coordenador pedagógico que faz esse tipo de orientação aos professores, mas certamente eles se superaram, né? Quero aproveitar esse momento aqui para dizer a todos os professores deste país, né, e do mundo, parabéns por mais esta superação, porque houve uma superação. Eu costumo dizer que de duas questões principalmente. A primeira, da tecnologia na sala de aula, que não dá mais para tirar, ela chegou de uma forma que ninguém esperava, mas chegou para ficar. Então, acho que essa é uma realidade que todos nós aprendemos. Eu aprendi, vocês aprenderam, o professor aprendeu a fazer reunião no Google Meet, falar com seus alunos, falar com os pais via WhatsApp. Enfim, a tecnologia não dá mais para sair da escola. Não tem como negar. E uma segunda questão é a valorização do trabalho da escola, especialmente da educação infantil. Então, quem achava que a criança, que o bebê de 2, 3, 4 meses vai para a escola só para brincar, mudou esse pensamento. Porque ela brinca para aprender. O professor, ele tem que conhecer. O pedagogo, eu costumo dizer que eu sou pedagoga, e eu costumo dizer que o dia que o pedagogo descobrir a essência dele, ele vai ensinar as pessoas a dar o valor que ele precisa. Porque o pedagogo é aquele que cria metodologia para ensinar qualquer criança. Seja aquela que tem dificuldade, aquela que não tem dificuldade. Quem cria metodologia, assim como quem constrói é o engenheiro, quem cria metodologia, quem tem essa capacidade, conhecimento técnico, é o pedagogo. Então, como é que eu ensino o bebê de 4 meses, como é que eu ensino a criança de 1 ano, a criança de 1 ano e meio, de 2 anos, de 3 anos, de 4, de 5? Essa é uma especificidade do pedagogo. Então, para além das formações que a secretaria conseguiu assegurar a esses professores, eles conseguiram buscar outros conhecimentos que pudessem fazer isso de forma remota. Então, nós temos pais que ligaram aqui na Secretaria de Educação dizendo que quando voltar às aulas vai botar um carro de som na rua para dizer aos professores o valor do professor. Porque o professor conseguiu envolver o pai nas atividades escolares, porque tem atividades com os bebês e com as crianças que tem que ser conduzido por um adulto. Ele, às vezes, fazia o exemplo na casa dele, fazia uma atividade com o seu filho ou com algum vizinho, para que o pai pudesse ver, e os pais foram entrando nesse jogo da escola, do professor, realizando as atividades da criança e se sentindo satisfeito, e sentindo orgulho de ter o filho aprendendo, e sentindo prazer de ter acompanhado o filho na aprendizagem. Então, os pais aprenderam por que o seu filho precisa ir para a escola, mesmo bebê. Porque todas as crianças têm direito à escola. E eles chegam na escola com 4, 5, 6 meses. Então, assim, a importância do jogo simbólico, da brincadeira para as crianças, e lá no ensino fundamental, a importância de separar um lugarzinho para ele estudar, a importância de fazer a leitura junto com o seu filho, né? A importância de perguntar ou de olhar como foram as atividades hoje, a importância de dar atenção e valorizar aquilo que a criança fez, mesmo com dificuldade. Então, os pais aprenderam muito isso.
Então, essas crianças, este ano, conseguiram um avanço, se não conseguimos um avanço de 100% dos conteúdos que deveríamos trabalhar este ano, porque aí o mundo todo não conseguiu, eu costumo dizer que não é o aluno que tem que repetir de ano. Quem vai repetir de ano são os conteúdos que a gente não conseguiu trabalhar no segundo ano esse ano e que vão ser trabalhados no ano que vem. E para isso, a gente precisa fazer um planejamento. Nós estamos com duas equipes trabalhando. Uma equipe que está pensando na questão do calendário, dias letivos, em cima da legislação do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação, atendendo um possível calendário, horas letivas, enfim, essas questões mais legalistas. E uma outra comissão que está trabalhando um material de volta às aulas. Então, para voltar às aulas, o que eu preciso preparar pedagogicamente, o que eu preciso preparar em termos de prevenção, higienização, compra de coisas. Essa equipe pedagógica já me levantaram duas alternativas, a gente não fechou isso ainda, mas são alternativas possíveis para o próximo ano. Uma delas é, sem dúvida, o aumento a ampliação da carga horária da escola, né? E de um processo de recuperação, especialmente dos alunos que não participaram. Porque nós temos alunos que não participaram simplesmente porque a mãe mandou para uma outra cidade para ficar com os avós ou com os tios, ou então mandou para um lugar onde a criança não tem acesso a nenhuma das atividades, que são esses 3% das crianças. Então, assim, o plano para o ano que vem, nós precisamos, primeiramente, fazer uma avaliação diagnóstica quando essas crianças chegarem na escola, para saber de todo o conteúdo trabalhado, aquilo que foi assimilado e aquilo que a criança assimilou, né? E aquilo que a criança não assimilou precisa recuperar. Depois nós vamos ter que fazer um plano de desenvolvimento envolvendo inclusive a educação como um todo, a educação integral. Porque essas crianças, muitas delas voltarão tranquilas, digamos assim, tiveram um bom acolhimento nesse período, tiveram casa, tiveram comida, tiveram seus pais ali o tempo todo acompanhando, mas nós temos muitas crianças que foram vítimas de violência, de abandono nesse período todo, e essa é uma das grandes preocupações. Então, cada criança vai ter que ser analisada e vai ter que ser trabalhada e vai ter que criar condições financeiras para que a gente consiga atender essas individualidades, essas diferentes formas que as crianças chegarão no ano que vem para as escolas. A senhora citou algo muito interessante, que é que a pandemia, né, esse momento tão atípico, acabou fazendo com que a tecnologia fosse utilizada cada vez mais na educação, né? Neste caso, acabou aí até se tornando uma possibilidade para que as aulas continuassem, mesmo que de forma remota. A senhora acredita que esse pode ser um legado deixado pela pandemia? Na sua visão, quais são os benefícios que a tecnologia, quando inserida na educação, pode trazer não só para os professores, mas também para os alunos e para os pais que acompanham esses alunos? Certamente, esse é um legado que ficou, né? Os professores que tinham mais medo de ligar a televisão, ligar um videogame, ligar algum produto eletrônico, esses perderam medo, porque tiveram que se organizar, tiveram que falar na frente da televisão, da câmara. O professor não gosta muito disso, ele gosta de falar com os seus alunos, né? Todos os professores perderam um pouco isso, e a criança conseguiu compreender que o celular não serve só para jogar, que serve para aprender, que ele pode buscar informação por meio do celular, do computador, das tecnologias, e que alguns jogos podem ser para aprendizagem, né? Então, acreditamos que a partir daqui o nosso investimento nos equipamentos tecnológicos terá que aumentar, vai ter que ampliar, né? Ele vai fazer falta agora nas escolas cujos laboratórios não estão inteiros. Nós que somos gestores aí da educação, e o próprio MEC vai ter que pensar nessa perspectiva, porque nós temos aí um plano de ações articuladas
que a nossa secretaria, por exemplo, já fez várias solicitações de equipamentos tecnológicos e não são liberados. Então, acho que a educação como um todo, né, partindo do MEC, FNDE, vai ter que repensar essa questão de equipamento tecnológico, porque ele entrou na vida dos professores, dos alunos. Aliás, por meio deles, talvez nós tenhamos salvados muito, nós tenhamos conseguido salvar muitas vidas. Nós tivemos, os funcionários, por exemplo, nós abrimos uma sala de escuta, porque a gente teve muita gente com muita depressão nesse período, tanto servidores quanto alunos. Os alunos, alguns diretores conseguiram acudir, procurar. Nós temos uma equipe aqui que são de assistentes sociais e psicólogos que foram para algumas casas, procurar algumas mães, alguns pais, algumas crianças. E na Secretaria da Educação, nós conseguimos atender os servidores por meio das lives e por meio dessa sala de escuta. Então, a tecnologia conseguiu, certamente, salvar algumas vidas aí da depressão. Secretário, nosso programa está chegando ao fim, mas, né, ao longo de toda essa nossa conversa, nós falamos muito dos alunos. E para finalizar, gostaria que a senhora falasse também sobre a atuação dos professores que, mesmo em meio a tantas mudanças, se esforçaram bastante, né? A gente vem notando, para cativar os alunos, para passar os conteúdos da melhor forma possível e para que todos pudessem ter o seu desenvolvimento sem nenhum tipo de prejuízo. Eu vi algumas aulas dos professores, né? E algumas escolas fizeram drive-thru agora no final do ano, na festa junina, no Dia das Crianças. Então a gente viu várias manifestações dos professores querendo muito se aproximar das crianças e com toda essa problemática não podendo. Então, uma das atividades que os professores fizeram que me chamou muita atenção é a aula daquele dia, ela pegou foto de cada um dos alunos e mandou um beijo especial para cada um deles, falando da importância deles na escola, da importância deles se cuidarem e dizendo da saudade que ela estava de estar junto com eles nas atividades da escola. Mas, ao mesmo tempo, ela agradecendo e dizendo para eles, elogiando a participação deles nas atividades. Então, o que a gente percebeu nesse momento, para quem achava que a gente costuma dizer que algumas profissões sumirão do mapa daqui a alguns anos, né? Eu, como pedagoga há quase 40 anos, posso afirmar que esta profissão, professor, jamais será substituída. A tecnologia ajuda na mediação, mas a aula ao vivo, a aula presencial, o carinho do professor, o afeto, a incondicionalidade que ele tem de aceitar todas as crianças e partir daquilo que a criança sabe para ensinar aquilo que ela ainda pode aprender, faz parte de todos os professores. Então, professor, neste ano, aliás, sempre, né? O professor sempre é aquele que acredita que o outro pode se transformar e acredita que aquilo que ele tem para doar para a criança pode fazer a diferença na vida da criança. Portanto, este ano fez muito a diferença. Podemos não ter conseguido trabalhar tudo aquilo que a gente gostaria, mas pode ter certeza que a nossa intervenção, mesmo não presencial, fez a diferença na vida deles. Eu não tenho um professor para dizer esse professor fez meia boca. Todos os professores se dedicaram ao máximo, todos os educadores se dedicaram ao máximo para que as nossas crianças pudessem manter esse vínculo. Tanto é que o número de matrículas, nós não tivemos evasão. Nós estamos atrás desses 3% das crianças, no início do ano serão os primeiros que voltarão para a escola, para que a gente possa entender por que ele não conseguiu participar. Mas ele será acolhido e ele vai ser trabalhado de onde ele parou. Né? Quer dizer, ele não para, a criança não precisa estar na escola para aprender, ela aprende em todos os lugares. Mas nós vamos iniciar de onde ele deixou de aprender, de onde ele deixou de pegar as nossas atividades. Então, os professores foram os heróis na educação dessa pandemia, desse ano de 2020,
e a gente espera que todos eles estejam psicologicamente muito bem preparados para receber essas crianças com todo amor e carinho de sempre, a partir do início do ano que vem. Secretária, muito obrigada pela participação no Conexão Legislativa de hoje e por mostrar aqui para o nosso público as ações em Presidente Prudente. Obrigada a você, Amanda, e que nós possamos aí no ano que vem diminuir muito, né, essa questão da pandemia para estarmos de volta com os nossos alunos, porque eles nos fazem falta. Uma escola sem criança não é uma escola. Então, muito obrigada a você. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.